Oi, eu sou a Mari. Oi, eu sou a Carol. Bem-vindos ao Sala 4. E no episódio de hoje, vamos deixar claro que está proibido falar mal da Dona Lourdes. Anja Intocável. Pavor de mãe acabou de acabar. A internet deu 1 milhão de nomes, de novos nomes pra novela. É importante a gente já deixar claro que ninguém tem nada contra Manuela, nem Rede Globo, nem nada do tipo. Nada contra no sentido de se chamar, a gente vai. Mas né? A gente como espectadora, como estudante, pessoa que, enfim, trabalha e quer trabalhar com cinema e televisão, a gente também assiste com um olharzinho crítico, né? Acho importante fazer essa ressalva. A gente está vendo com um olhar crítico, como todo mundo tem. Minha avó tem um olhar crítico. Não, e como profissional também, além de ser o público comum que assiste novela, né, gente? As pessoas do público comum que consomem novela como eu e tal. Eu não sei como é que são vocês. Eu, por exemplo, sou muito noveleira. É, A gente vai criticar a novela, porque a gente nunca vai ter uma relação muito certeira em relação a ela. É sempre muito ambígua, qualquer novela. Eu não conheço uma novela que tenha acertado. E isso faz muito parte da linguagem da novela. Sempre vão ter núcleos insuportáveis, sempre vão ter pessoas que você gosta mais, núcleos que você gosta menos. E também, gente, criticando como uma mulher preta, né? O que essa novela fez como uma mulher preta no local de profissional e como no lugar de uma espectadora preta. Enfim, calma. A gente vai chegar lá, mas calma. Vamos lembrar do começo da novela, né? Ela surgiu, eu me lembro exatamente do momento que veio como uma promessa de revolucionário que é fazer novela e veio com essa, ai, gente, a gente já falou tanta premissa no episódio passado, mas vamos lá. A semente da novela era que são 3 mulheres, né? 3 mães que amam a sua maneira. Então tem a Lourdes, que tem muitos filhos e adotou alguns e faz de tudo pelos filhos e é um amor de pessoa. A gente tem a Thelma, que é super protetora, e tem a Vitória, que tinha o sonho de ser mãe, mas não me lembro o que acontecia com ela, porque tem muito tempo que eu vi a novela, mas ela tinha o sonho de ser mãe. E muitas coisas aconteceram por esse caminho, mas eu me lembro que era uma novela, independente das complexidades das personagens, feliz, né? Era uma novela ali que queria abordar o amor e as diferentes formas de amar como mãe. Tem uma coisa que a minha mãe fala que eu acho muito maravilhosa, também do ponto de vista de uma espectadora, que ela fala: gente, as novelas se chamam Amor à Vida, Páginas da Vida, Vida Maravilhosa, Vida Feliz, e não tem absolutamente nada de feliz e amor e maravilhoso nas novelas. Tem um outro professor que também diz: real por real, a gente já tem a nossa vida. Quando a gente senta para assistir uma novela, a gente quer ver outra coisa. A gente quer se distrair daquilo que já é a minha própria amargura. Então, se eu tenho os meus percalços da vida, eu não sei, tá? Isso é o meu professor que falou. Se eu sento 9 horas da noite e quero assistir Vingança, Morte, Gritaria e Tragédia. Esses são 2 pensamentos aí sobre novela que eu achava bacana quando surgiu Amor de Mãe, porque me prometia um pouco do contrário. E eu lembro que no começo foi até uma crítica das pessoas de falar que não tinha muito conflito na novela, que era meio registro do cotidiano, assim, mães vivendo e amando. E eu achava isso bom. Quanto à promessa de revolucionar o que é fazer novela, eu já acho um pouco elitista, no sentido de, ai, não parece uma novela, essas câmeras de cinema, essa cor de cinema. Eu acho isso um pouco estranho, eu acho que não tem nada errado com a forma de fazer novela. Não é à toa que ela é a mesma e dá certo e errado às vezes, como todo produto que você pode colocar no ar. Mas enfim, foi assim que surgiu essa novela, pelo que eu me lembro. Mas tinham outras boas promessas também, principalmente no sentido estético, né, amiga? Na parte da arte, na parte da. A parte da arte da novela é uma parte que definitivamente a gente não pode falar mal. Acho que não tem como a gente não frisar e não entender
a dimensão do tamanho enfim, da criação daquela ambientação, né? Desde o bairro, como é que é o nome do bairro mesmo? Eu sempre esqueço. Passeio. Passeio. Isso foi uma coisa que me chocou muito no começo, porque o meu ônibus passa por ali. E aí eu lembro a primeira cena que eu vi lá, eu falei, ah, bacana, no começo da novela normalmente eles fazem externas, né? Mas não, era uma cidade cenográfica e uma das mais compromissadas assim com a realidade. E foi a primeira novela da Globo gravada no novo espaço deles, no MG4, que é o maior espaço para a cidade cenográfica que eles têm. E, nossa, é incrível essa parte do bairro do Passeio. É muito, muito parecido. Até quando, agora no final da novela, quando a Lourdes correu lá a caminho do Domênico, eu falei, gente, olha lá, meu ônibus passa ali. A Regina Casé correndo ali no meio do passeio. É uma outra coisa que eu gosto muito na questão da direção de arte é o núcleo ali da Regina Casé, né? Como a Dona Lourdes e os filhos. Porque eu, naturalmente, já gosto muito de núcleos suburbanos, classe C. Eu gosto muito, muito, desde que eu fui introduzida a eles com a Avenida Brasil. Que eu acho que foi a primeira novela que a gente teve um trato bem legal nessa parte, né? Porque antes era tudo um molde meio Manuel Carlos, Copacabana, Leblon e aqueles apartamentos, enfim, enormes e caros e super longe da minha realidade. E eu lembro que eu assistindo Amor de Mãe, eu ficava olhando para cada detalhe, por exemplo, da casa da Dona Lourdes e imaginando facilmente todos aqueles detalhes na casa da minha avó. Aquela casa, por mais que por parte técnica a gente sabe que tenha sido construída em estúdio, na verdade, quando você olha para ela, você fica em dúvida se teve interferência artística ou se eles pegaram uma casa daquele jeito e de fato foram gravar lá de tão perfeito, tão detalhista, tão verossímil é a palavra. Eu achei o departamento de arte muito, muito, muito bem cuidadoso com a novela nesse sentido. Eu não acho, eu tenho uma relação um pouco mais dual com essa questão de vamos inovar aqui na, na linguagem do que é fazer novela, porque eu acho que tudo bem, eu acho que você pode querer ter uma câmera assada, uma fotografia assada, mas eu acho que não é isso que define muito bem a estrutura de uma novela, sabe? O que define a estrutura Uhum. da novela são, sei lá, são os clichês que a gente está acostumado a ver, são os diálogos, são as tramas, que são às vezes tem uma escrita um formato bem parecido, enfim, é aquele modelo popular mesmo, de ao mesmo tempo que não subestima quem está assistindo, ele não é elitista, é para massa, é para o público comum. Então, assim, eu não acho que tenha um problema você querer mostrar essa qualidade. Eu acho que o problema é quando você quer pegar uma novela, se propor a fazer uma novela com todas essas linguagens, com todos esses pontos que a gente falou sobre o que é ser uma novela e vender como uma super série. Vender como Uhum. uma coisa revolucionária. Exato. E a melhora na qualidade eu acho até super bem-vinda, porque dá um trato maior assim, né? E também não dá não subestima a capacidade do espectador de consumir uma coisa com mais qualidade. E acho também que começar a fazer isso pela novela é uma forma de educar o público também, no sentido de, por exemplo, se eu quiser. A Globo tem lançado muitas séries. Se eu começo a subir o padrão das minhas novelas, a série da Globo vai começar a ser consumida por mais gente. Porque Justiça, Verdades Secretas, esse tipo de produto é passado num horário mais tarde, é passado só no Globoplay, por exemplo, porque eles sabem que tem alguma coisa ali que vai dificultar um pouco a digestão de um público que assiste novela. Se eu começo a subir o padrão da minha novela, no sentido da qualidade mesmo, das câmeras, de como eu vou mostrar tudo isso, eu de alguma forma estou educando o meu público a gostar de um outro tipo de coisa. Então eu também acho super válido nesse sentido.
Mas voltando na parte da arte, eu só queria comentar porque a questão do núcleo da Lourdes, eu gosto muito das personagens quando estão em casa, eles ficam com roupa de ficar em casa, né? Estão com shortinho, com blusa de alça. A Érica passou essa última semana inteira naquele pijama vermelho, nunca mais tirou, porque eles estavam de quarentena. O café da manhã não é uma mesa de brioches, doces, sucos, bolos e 1 milhão de coisas que ninguém nunca tem, quase nunca tem no café da manhã. O café da manhã na casa da Lourdes é um pão com manteiga e um café na garrafa térmica. Eu acho isso muito legal. Além dela viver para cima e para baixo com aquela toalhinha bordada com o nome dela e com guarda-chuva. Nada mais senhora do que isso. Pra mim, essa é a caracterização perfeita da Lourdes pra sempre. E eu vou lembrar do cuidado que tiveram de colocar essa toalhinha, gente. Essa toalhinha é maravilhosa, né? Pra mim, mais real do que isso, só se ela andasse com uma sacola ao invés de uma bolsa, que é o que minha avó faz. Enfim, o bairro é maravilhoso, tem forró, tem boteco, tem parede só com reboco. Eu consigo olhar para todos esses detalhes e fazer uma relação com a vida, sabe? Isso eu acho muito, muito legal. Independente das lojas estarem vazias, enfim, eu acho isso muito bacana na novela. Eu acho que a gente chegou num ponto que basicamente dá para perceber que quem segura a novela é a Dona Lourdes, né? Porque a gente passou Exatamente. aqui meia hora só falando da Dona Lourdes e aí a gente esqueceu da Thelma, a gente esqueceu da Vitória, tadinha, mas ela foi esquecida mesmo no churrasco durante a novela inteira, o que me deixou bem triste, mas vamos chegar lá. E é isso, né? Dona Lourdes, rainha da novela. Rainha. É, isso foi uma outra coisa, uma grande promessa da novela, né? Que enganou algumas pessoas, mas não me enganou porque eu não aceito mais nada assim, sem estranhar. Era uma novela com muitas pessoas negras no elenco. E quando eu digo que isso não me engana, é porque se essa novela fosse escrita pelo Lázaro, por exemplo, isso daria para mim um outro tipo de expectativa, entende? Mas essa novela vindo de quem veio, no sentido de serem os mesmos autores de sempre, serem as mesmas pessoas na produção de sempre, isso me faz estranhar essa promessa, porque eu não sei que rumo que ela vai tomar. E isso também foi uma grande questão agora no final da novela, que mostrou pra gente que representatividade não basta, né? Não basta colocar lá 6, 9 pessoas negras no elenco se eu vou matar todo mundo, fazer todo mundo sofrer, fazer todo mundo se humilhar. Isso não difere absolutamente nada. Sinceramente, eu preferia até nem estar lá, igual o BBB. Colocar 1.000 pessoas negras, mas são todas, sei lá, horríveis. Então era melhor não chamar. Eu preferia que a gente continuasse escondidinho, quietinho no nosso canto, se fosse para estar lá dessa forma. Nessa última semana da novela começou um movimento bem interessante, que até a Jéssica Ellen, que é a Camila da novela, se posicionou. Ela compartilhou um post que dizia: parem de nos matar na vida e na dramaturgia. Eu achei isso muito legal dela ter postado, porque eu não sei até que ponto essa semana sofrida da Camila de tomar um tiro, apanhar da polícia, perder um filho, perder o útero, ter sido atropelada, o filho ter sido operado. Então eu achei muito legal ela ter se posicionado, até porque eu não sei se ela tá numa posição muito confortável agora, Jéssica, mas ela me parece estar bombando muito. Ela tá saindo em absolutamente todas as revistas, ela tem dado muita entrevista, tá todo mundo muito chocado com o desenvolvimento dela na novela, mas a personagem passou por essa semana que a Manuela justifica como amor. O que ela disse, Carol? Ela fala que quando ela coloca a personagem assim pra ser forte o tempo todo, é porque o autor tá demonstrando amor pela personagem que ele criou. Que a maior prova de amor que o autor pode dar é dar uma chance pra personagem mostrar sua força, né? Alguma É, coisa assim. é. E, gente, ai. A minha questão com a minha questão
com essa questão de representatividade, é que eu acho que esse já não é nem mais o debate, já está muito mastigado, todo mundo já sabe que tem que ter preto, sim. Eu acho que agora a questão é de representação. Como é que essas pessoas pretas vão ser representadas? Porque por mais que seja óbvio pra gente, parece que não é tão óbvio assim para eles, ou eles fazem de qualquer jeito, ignorando o que eles sabem que eles precisam fazer e acha que vai passar batido pela gente, né? Eu acho que, bom, a gente ter a Jessica Ellen nessa posição é uma questão, a gente ter a personagem da Thaís Araújo, que era uma das protagonistas, que era vendida como uma das, enfim, uma das principais nesse fio materno, nessa construção da maternidade, ela foi vendida como uma das principais nisso tudo, e a Vitória simplesmente não teve um bom desenvolvimento, a Thaís não conseguiu segurar, e não é por conta dela, ela teve esse mesmo problema em viver a vida. É viver a vida? Viver a vida, né? Eu não sei, mas eu não acho que tenha sido a Thaís que não conseguiu segurar, não, amiga. Eu acho que ela não conseguiu segurar a personagem, mas não que tenha sido culpa dela. Eu acho que foi a forma como a personagem foi desenvolvida. E eu vi uma entrevista dela uma vez, para quando ela fez aquela personagem do Manuel Carlos, a Helena, que eu senti muito o que estava acontecendo com ela nessa novela também. Que ela falava que ela chegou num ponto que a personagem dela já não era nada, que nem o texto para ela significava nada. E ela não conseguiu segurar mesmo. Ela falou: quanto mais eu me mexia, mais eu afundava. Eu estava numa areia movediça. Eu acho que aconteceu a mesma coisa com a Vitória. Eu fiquei muito chateada realmente com a posição que colocaram a Thaís de novo. Achei um descaso muito grande. Principalmente porque duas das mães principais têm ali, bem ou mal, as suas entranhas, né, dramatúrgicas bem exploradas, mas a gente não tem a da Vitória igual. Então, assim, por quê? Tá, a gente sabe que a Dona Lourdes, ela é a favorita, mas a gente também tem um favoritismo em relação a Thelma, que mesmo com a vilania toda ganhou um destaque absurdo. E a Thaís Araújo ficou aonde? Ficou. Ela era uma advogada super bem sucedida, né? Extremamente endinheirada. Ela perdeu tudo, virou dependente do personagem do Murilo Benício. Isso também achei muito simbólico. E ela virou coadjuvante, que está ali para resolver o BO dos outros. Literalmente, assim, porque essa última semana não, mas desde que a novela voltou, depois da pausa para a pandemia, a Vitória só era acionada quando alguém precisava de uma advogada. Assim Sim, como aquela policial só é acionada quando precisam de um policial, sabe? Ela só aparecia mais porque calhou que ela estava ali envolvida em outros núcleos. Mas história, ela não teve. E achei isso um desleixo muito grande, porque ela era protagonista da novela, ela tinha uma história linda com o filho adotivo, ela tinha relação com o Sandro e tudo isso era muito legal. E a Thaís, né, gente? Tipo, as pessoas querem assistir a Thaís. Então não faz o menor sentido esse desleixo com a história dela, mas é um desleixo que aconteceu com todos os outros personagens negros que foram jogados para escanteio, ou na verdade nunca houve uma pretensão maior com a presença deles, para dar espaço para outros enredos que eram convenientes para o roteiro. Não sei se vocês lembram, mas também tinha a Marina, que era a Érica Januza, que era uma tenista, também com uma carreira promissora, deixou tudo de lado para ficar com o Rian, teve uma cirurgia mal feita, ficou sem carreira, sumiu da história, voltou só para voltar a namorar o Rian. Tem um filho adotivo da Thaís Araújo, foi preso pela PM, jogado numa caçamba. Tem o... Esqueci o nome dele. Essa cena que viralizou dele tomando tiro, falando o nome, que todo mundo achou a coisa mais linda do mundo, mas eu achei a coisa mais ofensiva que eu já assisti na televisão na minha vida. Também foi preso, também tomou um tiro. O personagem do Dan Ferreira tomou um tiro. A personagem mãe da Jessica Ellen foi atropelada. O outro apanhou do mocinho, subiu na novela. Aquele advogado aprendiz do menino Álvaro tomou um tiro, a policial teve um amor assassinado, ficou sem enredo pessoal para a novela, a outra apareceu num dia, sumiu no outro. Então, assim, parabéns, tem muita gente, mas
Todo mundo morre e ninguém tem uma história desenvolvida. Sinceramente, eu preferia não estar lá. Mas nada muito surpreendente, na verdade, né? Nada muito, ai, nossa, esperava outra coisa de você, Manuela. Não, não esperava, esperava exatamente isso. Mas as pessoas ficaram um pouco chocadas, por isso eu acho importante a gente falar. Eu não tenho mais expectativa nenhuma com relação a isso. Quando a novela ou alguma coisa na televisão me promete esse tipo de coisa, dependendo de quem fez. Então eu não tô nem um pouco surpresa. Com essa questão da cena do. Marcone Isso, Marconi. Tá. bradou seu nome completo e origem enquanto era. Ai, olha isso, gente. Marcone bradou seu nome completo e origem enquanto era fuzilado pela polícia. Cena dramática na reta final de Amor de Mãe. 2021, gente, décadas depois de tantas discussões sérias, produções críticas, denúncias, relatórios, tudo. E assim, era para a dramaturgia abolir esse tipo de representação de pessoas pretas sendo alvejadas assim em horário nobre, principalmente nesse país que não avança em nada nesse sentido. Então era para posicionar as nossas imagens em lugares que reservam alguma dignidade e humanizam as nossas identidades, sabe? Eu acho que é uma dívida. Então, a tragédia, gente, ele foi morto a mando de um homem branco que faz de tudo para salvar o seu filho e tem na polícia um instrumento de realização como justiça, né? E que cena forte, gritar o nome completo e da onde veio tomando tiro da polícia. Eu acho, Eu acho, olha, eu acho até cansativo debater essa questão, porque eu já tive aqui tantas vezes, e a gente está aqui há tanto tempo falando, mas assim, essa tentativa de fazer essa referência aí era só mais um Silva, fazendo um preto ser fuzilado, mas demarcando da onde ele vem, de quem ele é filho, qual é o nome completo. Foi uma tentação de humanização, porque eu entendo, né, que Manuela, bem twitteira e assídua nas redes sociais, ela sabe exatamente o que o público quer, porque quando é para defender a novela dela, ela sempre esteve lá. Quando era para responder as coisas que ela estava sendo contestada, não. Mas, enfim, ela sabe ela sabe exatamente que a galera quer, assim. A galera preta, principalmente, a galera preta e jovem. Mas como ela é uma mulher branca e ela não sabe vincular muito bem pessoas pretas a outros tipos de narrativas, mesmo dentro dessa narrativa aí que a gente já está cansada de ver sobre o preto ser bandido e ser morto pela polícia, ela quis colocar ali um tomzinho de humanização. E aí achou de bom tom aquele diálogo, aquele monólogo do cara sendo fuzilado, falando o nome inteiro, o nome dos pais e da onde ele veio. E foi isso, eu acho que basicamente foi isso que ela tentou fazer. Muita gente ficou emocionada, mas aí eu acho que pega por uma questão de dor pessoal mesmo, de certa parte do público. E isso para mim também é um problema, porque se em personagens que não estão lá sofrendo violência física, a gente não tem um desenvolvimento da história, e a gente não tem um desenvolvimento de uma história interessante, a gente não tem um respiro. Quando a gente não tem isso, a gente tem personagens pretos que estão sofrendo violência física e aí sempre toca em vários gatilhos, em vários pontos que deixam as pessoas emocionadas, deixam as pessoas fervorosas por algum motivo. Por algum motivo você vai reagir àquela cena, seja odiando, seja se sentindo empático, seja mexendo num gatilho pessoal seu, em algum motivo vai mexer. Mas não acho que tenha que ser por aí o tempo todo, sabe? Visto que essa novela foram claro. extremos. Foram E extremos. acho também que o que mais me incomoda, na verdade, é que, assim, eu entendo que isso precisa ser falado e que isso precisa ser mostrado, porque ainda está acontecendo. Então, mostrar a humanidade nesse personagem
no Marconi, eu entendo que tem a sua força, eu entendo que talvez toque alguns corações. Eu acho que ainda tem muita coisa que precisa ser falado, mas me incomoda muito que isso tenha vindo da mão da Manuela. Eu acho que tem que ser falado, mas não por ela, e sim pela gente. Porque eu acho que tem uma camada de sensibilidade que só a gente pode dar. Então, é isso que você falou. Se for vir da mão dela, vai vir dessa forma. Esse personagem vai estar ali só para isso, só para morrer. Ele não tem história, ele não tem família, ele não tem nada. Ele tá ali para isso, ele tá ali para ser mal, ele tá ali para morrer. Então, ele passa a novela inteira sem ser visto, sem ser desenvolvido, mas quando ela quer chocar, quando ela quer abordar alguma coisa que vai sacudir a internet, ela vai lá e mata esse personagem e fala: ah, e se ele falar o nome dele completo? Porque aí a gente aborda a questão policial, a questão da violência policial, a questão de como esse personagem talvez seja alguém. Ele é alguém, mas cadê? Eu não vi. Então, assim, não faz sentido para mim. Acho que muita coisa tem que ser dita sim, a gente tem que recontar algumas histórias sim, ainda somos quem mais morre nesse país, mas quem tem que contar isso não é a Manuela. Essa novela me deixou tão cansada por essas questões, agora no final, que eu não consigo nem lembrar direito por que eu gostava dela no início. Nossa, sim, exatamente. E eu acho que a novela foi atrapalhada, obviamente, por ter tido essa pausa por causa da pandemia. Acho que muita coisa se perdeu no meio dessa pausa, principalmente por essa insistência em abordar a pandemia na trama, que é um senhor parênteses que faremos agora, um senhor tópico. Eu acho muitas coisas sobre isso. This Is Us também fez isso. Mas eu acho que é o seguinte, as gravações dessa novela voltaram em agosto, setembro do ano passado. Eu gosto de ter incluído a pandemia, no sentido de que eu entendo que a novela funciona como um reflexo da sociedade, um reflexo da realidade, mas eu acho que esse compromisso com a realidade não pode ser tão grande a ponto de esquecer que a novela praticamente educa a população. Então, você não pode abordar de forma irresponsável e colocar coisas do tipo um médico no hospital com a máscara errada. Tirar a máscara para falar. Tirar a máscara quando chega em outro ambiente, quando chega na casa do outro. Fazer praticamente um striptease com a máscara para beijar o outro. E dizer que na época não tinha tal informação. Porque tinha. Era setembro do ano passado. Já tinham meses de pandemia. A gente podia não ter informações sobre reinfecção, informações sobre quando teria uma vacina, outro tipo de informação. Agora, dizer que não tinha a informação de que você não pode tirar a máscara para falar, isso a gente tem desde abril. Então, eu achei muito irresponsável nesse sentido e vou estender a minha crítica para This Is Us, que é a minha série favorita da vida, mas porque eles também decidiram abordar a pandemia e colocaram coisas como o Randall com a máscara no queixo. E aí tem dois equívocos, a máscara no queixo e o Randall jamais faria isso. O Randall é uma Quem pessoa... conhece o Randall sabe que jamais. O Randall é uma pessoa que distribuiria para toda a população PFF2, que é a única máscara correta, aproveitando aqui para falar, é a única máscara que veda completamente seu rosto e te previne da entrada do ar. Enfim. Por mais que seja o que acontece na vida, né? Já que, infelizmente, hoje, com mais de um ano de pandemia, eu não sei o que passa na cabeça de quem não entende a gravidade de tudo que está acontecendo, eu não acho que tem justificativa para essa abordagem irresponsável. Que foi a forma que eles retrataram a pandemia na novela. Bom, até porque não tem nem como dizer que eles não tinham informação, nem modelo para qual olhar, porque Sob Pressão estava aí fazendo um trabalho maravilhoso com a personagem da Marjorie estourando a boca do balão. Então, assim, era só olhar para a telinha do lado, para o próximo horário, que tava tudo tava ali. Lado, gente. Faltou do pesquisa. Ladinho. Faltou pesquisa. Foi um desleixo muito grande e eu acho que, mais uma vez,
o conceito de novela foi subestimado. Ao mesmo tempo que essa novela, ela tem ela foi colocada nesse parâmetro de ser super elitista, porque é uma novela revolucionária, eu acho que chegou num ponto em que o roteiro começou a subestimar a inteligência e a capacidade de entendimento de quem está assistindo a novela, por ser Uhum. novela. Gente, novela é produto pop, sabe? É produto popular. Todo mundo assiste novela. E, assim, não é para ser uma linguagem absurda de difícil, porque é para o público comum, está passando na TV aberta exatamente para isso. Mas também você não pode ficar pensando que o seu público é um público tapado, é um público burro e que não vai prestar atenção nesse tipo de coisa. E E você é ser muito muito. perigoso, gente, muito perigoso colocar esse tipo de coisa, colocar uma máscara na orelha, colocar uma máscara no queixo, um tira, bota a máscara toda hora. E para quem duvida do poder da novela na vida das pessoas, só me diz quantas vezes você viu a Giovanna Antonelli emplacar todos os objetos e comportamentos das personagens dela. Era esmalte, é capinha de celular, é jeito de usar o cabelo, é joia, é tudo. Então, Calça assim, pantalona nunca nem cal- existia antes da Dona Elô. gente, Dá licença. exatamente. Então, assim, para quem duvida do poder da novela, da capacidade que a gente tem de olhar para a tela e querer replicar na nossa vida, é só ver esses exemplos positivos. Agora, imagina a quantidade de gente que não olhou pro Álvaro com aquela máscara de garrafa PET e falou: ah lá, funciona. Em termos de entretenimento também, eu não sei se funciona, porque vamos lá. Assistimos o Jornal Nacional. Terminou o jornal e começar a novela e ver exatamente o que você acabou de ver nas notícias não é nada legal no quesito de identificação. Então você está ali sentado 9 horas da noite assistindo, olha, as pessoas da novela estão morrendo de Covid, igual um monte de gente aqui ao meu redor. Olha, os hospitais estão em colapso, que nem na minha cidade. Eu gosto da ideia da pandemia estar lá, pelo impacto que é você olhar para esse produto que você assiste e pensar, nossa, eles também estão passando por isso, mas não precisa ser sobre isso. Em This Is Us, eles também colocaram a pandemia, mas também não é sobre ela. Foi a primeira coisa que eu assisti que retratou a pandemia, tá? Foi This Is Us. E foi muito forte para mim assistir o Randall e a família reagindo à notícia do George Floyd, por exemplo. Porque a gente precisa lembrar que é um produto de ficção, que a gente tem até um certo compromisso com a realidade, eu acho legal, mas não pode ser cansativo, né? Precisa ser esse refúgio ainda. Eu acho que faltou esse carinho, assim, esse zelo de lembrar que a novela tá ali para envolver a gente num abraço nesse tempo horroroso que a gente está vivendo. E virou só, sei lá, minha janela. Se eu abrir a janela, se eu abrir o G1, eu vejo tudo isso que a novela estava retratando. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se a gente deveria ter voltado a fazer uma novela no meio da pandemia. Eu fico um pouco confusa. Eu sei que precisava ser entregue, eu sei que tinha que acabar a obra, eu sei que a Globo tinha que despachar aquilo, mas eu não sei. Eu acho que novela envolve muita gente, uma equipe gigantesca, o elenco é absurdamente grande. Eu acho que tem a questão também de retomada de ritmo, e aí você vir colocando esse novo contexto social, é o tempo todo ali na fala, nos diálogos, em tudo, uma demarcação verbal. Ah, estamos no meio de uma pandemia. Ah, estamos isso. Ah, estamos aquilo. Fica forçado, sabe? Fica forçado, parece que a história não consegue se esparramar, ela vai sempre tropeçar na pandemia. E tá, a nossa vida tá tropeçando na pandemia, mas já não bastava o roteiro já tá ficando ruim, aí agora com a pandemia ficou pior ainda. Gente, o que que houve com o Irandir Santos? Eu amo o Irandir Santos, mas nessa novela ele tá o macaco louco das meninas superpoderosas, gente. Eu não aguento com esse personagem dele, que fica andando de terno dentro de casa, que só falta esfregar a mãozinha igual uma mosca diabólica. E a cada 5 minutos ele fica falando, eu quero ser presidente da PWA. Ai, ele fala tudo aqui assim também, o presidente da PWA. Ai, não aguento. Eu acho que isso é uma falta de vilão. Inclusive, falando sobre vilão, eu não gosto do caminho que eles tomaram para Thelma.
Eu acho que é nítido que a autora da novela ia seguir um caminho, mas desistiu e optou por outro. Acho que os autores recentes estão vivendo uma grande tentação de fazer todo o personagem da Adriana Esteves virar Carminha. Mas eu acho que isso não é bom para ninguém. Eu acho a Adriana brilhante, mas eu acho que ela continuar fazendo isso sempre, ela vai acabar ficando um pouco caricata. E ela é muito, 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 muito mais do que isso. Até uma ter virado 100% vilã não faz sentido com o que foi estipulado no começo, como a gente disse, era sobre amor de mãe. E eu acho muito ruim isso, por mais que ela tenha virado uma vilã, eu acho ruim isso de querer resolver tudo matando. Isso não é ser vilã. Vilã não é só quem mata. E acabou arriscando a coerência do personagem mais uma vez, porque é conveniente ao roteiro. É que nem pra mim a Regina Casé, eu queria ver ela fazendo outra coisa além do Que Horas Ela Volta, gente. Eu queria que Dona Lourdes fosse uma outra personagem, eu queria que eles dessem espaço pra Regina Casé me provar que ela é uma atriz, uma puta atriz, não só apresentadora do Esquenta, e a personagem lá daquele filme do Que Horas Ela Volta, que eu esqueci o nome da personagem. A Val. Isso, a Val. E a Dona Lourdes, pra mim, apesar de ser uma personagem incrível, que eu acho que segura muito bem a trama, porque, primeiro, eu amo o texto dela, por mais simples às vezes que seja, eu gosto da... Queria muito ler, inclusive. É muita... Porque eu acho que ela inventa muita coisa também. Não sei se ela improvisa, você pode dizer melhor do que eu, mas eu acho que ela traz uma naturalidade, umas expressões, é um jeito, uma entonação, é uma frase, é uma expressão idiomática, é alguma coisa que torna a personagem dela muito mais compatível, sabe, de assistir. E eu sei que a novela teve essa proposta de fazer uma atuação mais naturalista, mas eu acho que a Regina Casé, ela faz isso muito bem. E eu não sei se é porque ela faz isso muito bem, porque ela faz isso muito bem, ou porque ela fez isso muito bem, que horas ela volta. Eu fico pensando, dá pra ver a Regina Casé fazendo outro tipo de personagem de mãe, outro tipo de mãe? E a resposta na minha cabeça é não. E isso me deixa muito frustrada, porque eu queria pensar outro tipo de personagem. Por exemplo, a Adriana Esteves. Ela ficou presa nessa questão da Carminha, mas eu consigo imaginá-la fazendo 1 milhão de coisas, porque ela é muito boa. A Thaís Araújo, pra mim, gente, reproduziram Helena nela. Porque a Helena também era super bem sucedida, era uma modelo, tinha uma carreira incrível, também foi perdendo o foco e foi perdendo o próprio controle da narrativa por conta de um homem. Ou seja, por que ela não poderia ter uma vida bem sucedida, desenrolar essa trama da maternidade que é tão importante para mulheres pretas? Mas assim, é o que eu queria ter visto, e eu vi mais uma vez uma oportunidade assim para Thaís se mostrar, e foi o que a Mari disse, a gente quer ver. A Mari é uma grande fã da Thaís, eu não sou tanto, porque eu só vejo a Thaís na televisão. A Mari Mas diz eu que sou ela... porque eu me esforcei. Eu fui atrás. Eu acho que aquele episódio que a gente viu que ela gravou em casa com Amor Lázaro e Sorte, Ramos, perfeito. tá perfeito, porque eu acho que ela se dirigindo, ela sabendo o que ela quer fazer com a personagem dela, ela brilha, mas aí dão pra ela uma personagem que vai só se afundando, que o texto tá só na ponta da língua, não vem de nada de dentro. Eu acho que ela não teve espaço ainda. E sempre que ela aparece, alguém fala, ai, mas a Thaís, né? Eu falo, a Thaís nada. A Thaís não teve espaço. A Thaís não teve um bom personagem. E não teve mesmo. Eu assisti ela no teatro, né, com o Topo da Montanha, que ela fez com o Lázaro, e eu achei brilhante, brilhante. E foi aí que eu comecei a gostar dela. Eu falei, ai, graças a Deus, ela é boa atriz. Só que ela nunca teve espaço para fazer isso na dramaturgia. Eu acho que ela tem ótimas cenas, eu acho ela extremamente natural. E acho isso muito gostoso de assistir, assim como a Regina, mas as duas não tiveram espaço para fazer outra coisa. E, sinceramente, duvido muito se vão ter, a não ser que elas cavem esse espaço. Talvez agora, com Medida Provisória, que é o filme que o Lázaro dirigiu e a Thaís é protagonista, talvez a gente veja uma outra coisa dela. Queria só dizer mais uma coisa para defender a Dona Lourdes. Porque lembra que no começo da novela teve muitas críticas sobre ela estar fazendo mais uma Val, né? Mais uma personagem de Que Horas Ela Volta.
E aí ela deu uma entrevista maravilhosa. Eu vou colocar o áudio dela aqui, mas eu vou falar só para compartilhar agora com a Carol. Que ela fala: Ué, gente, a Cristiane Torlone não fez 1 milhão de madames? Vem cá, eu conheço atrizes que toda a sua vida, 50 anos de carreira, só fizeram patroas, ou madames, ou cariocas, ou paulistas, ou ricas. E ninguém nunca falou, outra rica? Não vai ficar igualzinho? Outra carioca, outra paulista? E é incrível como isso denota imediatamente a ideia de que pessoas de classe média ou rica são todas diferentes, têm uma individualidade e não tem perigo de uma ficar igual a outra. E que todas as empregadas são idênticas, todos os nordestinos são iguais. Aí eu falei, então eu vou ter que fazer ela muito diferente. Logo depois, eu fui amaciando e dizendo, quero não. Ela é diferente, porque ela é outra. Mas eu não posso ficar com esse temor e querendo me descolar da Val. Primeiro porque eu, como muita gente no Brasil, é apaixonado pela Val. Depois porque elas têm semelhanças, e as semelhanças são maravilhosas. Fico pensando, puxa, poucas pessoas viram aquele filme tão legal da Ana Mulaerte. Quantas milhões de pessoas vão poder ver na novela? O que eu consegui trazer da Val, entendeu, para Lourdes, só vai ser lucro. E eu achei isso tão maravilhoso dela saber defender a personagem dela. E também porque eu entendo o que elas têm em comum, mas eu também acho completamente diferente. Assim, acho que a gente não teve esse espaço para gostar, amar a Val do jeito que a gente ama a Lourdes, sabe? Acho que a Lourdes é sei lá, uma outra camada, assim, de amor. É um oásis de amor. A Dona Lourdes é um absurdo, é um absurdo. Agora, gente, eu queria falar de uma coisa que talvez possa ser um pouco polêmica, mas eu preciso falar. Não sei se vocês vão estar preparados, eu não sei se eu vou ser exonerada do podcast depois disso, mas eu não gosto da personagem da Jessica Ellen. Ah, eu já ouvi pessoas falando sobre isso também. Eu Ah, acho que bom. ela um suco de pauta social, que eu não curto muito também. É um merchanzão social ali que a Manu, minha querida amiga Manu Dias, resolveu fazer. Pegou todas as causas pretas, assim, né? Tô falando assim, causas pretas que são oralmente expostas, né? Porque como ela era professora, acho que casou essa questão, colocou ela ali para carregar todos os jargões, né, que representam as dores de uma mulher preta. Não, porque eu sou uma mulher preta, porque eu sofro racismo, porque isso, porque aquilo. Eu não sei o que ela é de fato, assim, não sei. Tem a coisa da Thelma que implica com ela o tempo todo. O personagem do Shai, eu adoro. Ele é um docinho. Ah, ele é um fofo, né? Ele é um Eu não acho fofo. esse gostoso que a internet fica dizendo, não, eu acho ele gato e ponto. Mas eu achei fofo o personagem, tipo, o jeitinho que ele fala com a Lourdes. Ah, eu achei ele todo fofo. Tipo, foi muito Eu bom gosto. assistir ele, gostei. Mas a Jessica Ellen, e eu senti um cansaço nela na segunda parte da novela. Exausta. Ela estava E com exausta. razão. Já não, exatamente, não é à toa que ela não deixou de se pronunciar. Ela estava completamente cansada. Eu estava cansada da personagem dela, eu estava cansada de ver a menina sofrendo ou a menina chorando porque a sogra odeia ela. E era só isso. E o momento que a menina tinha que brilhar era na escola, onde aconteciam as maiores tragédias. Onde tinha o tiroteio. E ela é tão essa personagem caricata de merchan social que até a caracterização dela me incomodava. A forma como vestiam ela, com estampas étnicas do pé à cabeça, dos anéis até o penteado de cabelo, o tempo inteiro, como se ela fosse um manequim exótico, com todas as últimas tendências que os brancos acham que as pessoas negras usam, me incomodava demais, demais. É isso, a gente entende a proposta inicial, que era muito boa, mas não é nada revolucionária, é apenas uma novela e tudo bem. Vamos de indicação? Ai, vamos de indicação. Eu assisti...
Ah, indica uma novela que você gosta. Acho legal. Ai, uma novela que eu gosto. Ai, gente, A Vida da Gente. Por favor, eu sou apaixonada pela Vida da Gente. Eu sou muito fã da Fernanda Vasconcelos. Desde a época de Páginas da Vida, inclusive. Acho que nunca vai ser reprisada por causa da Regina Duarte. Vai começar Império. Não sei se eu vou assistir Império. Não lembro se eu gosto de Império. mas, mas é isso aí, gente. Assistam a novela. E você, Mari? Eu não lembro também se eu gosto de Império, mas eu quero assistir dessa vez, porque o pouco que eu me lembro, eu acho que eu gostava. Sobre novela que eu gosto, eu vou indicar Cordel Encantado, que eu sei que já reprisou e eu assisti tudo de novo. Eu tenho box, gente, dessa novela. Eu não tenho box de nada, mas eu tenho box de Cordel Encantado, porque eu realmente amo essa novela. E as últimas coisas que eu assisti, eu sigo na minha maratona do Oscar. Eu ontem assisti O Som do Silêncio. Achei ok. Quem quiser assistir, pode assistir. Assistam também Elis, porque eu lembrei de Império e eu lembrei que foi aí que eu me apaixonei pela Andréa Horta. E aí, por favor, assistam Elis e sejam felizes, porque esse filme é tudo. E É Andréa mesmo. Horta também. Ela é tudo mesmo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não achem a gente dura demais. Lembrando que é sempre uma perspectiva de, sei lá, né? Espectador, estudante, pessoas críticas que somos. Tá tudo bem ter senso crítico. Mas eu acho que a gente está falando isso com bastante mel na boca. Então não estamos sendo muito duras. Segue a gente nas redes sociais, @marianaolv, @carolmlles e @sala4podcast. Conta pra gente o que você achou. Estamos sempre muito felizes com a repercussão que a gente está tendo aqui, tá? Muito obrigada mesmo por quem está ouvindo a gente, indicando, mandando feedback e ouvindo tudo até o final. É isso, galera. Um beijão e até a próxima quarta-feira.